tá muito saturado, ó, como tá cortando. Só não tô entendendo porque que tá saturando. Quando tá esse vermelhinho pra baixo é porque ele tá imprimindo a pressão. Eu não tô vendo essa. Ele deve estar com. Por que não aparece o zoom aqui? Então, a gente precisa. Não, pode liberar. Pode liberar, porque já vai olhando. Não tem. Vai fazer como? O problema é que tá tudo desconfigurado. Tava, né? Desconfigurou tudo. Aí a gente pode desenvolver alguma coisa. Santo Espírito de amor. Tá saindo. Não, é porque eu tinha montado a certificação. Senhor Jesus, eterno Testando o berçário. Alô, alô, alô. Testando o púlpito berçário. 1, 2. 1, 2, testando. 1, 2, testando. E voltou para umas configurações bem antigas. Oi, oi, oi. Ah, eu só quero que... Oi, oi, som. 1, 2, som. Testando. O senhor diminui aí. Eu vou tirar a música um pouquinho, só vou abaixar a música um pouquinho pra gente ter mais noção, tá? Vamos lá. Auxiliar 4, F8, baixando aqui 50%.
Alô, som, testando. Alô, som, testando. Alô, som, testando. Alô, som, testando. 1, 2. Tá bom? 1, 2, testando. Um, dois, testando. 1, 2, testando. Um, dois, testando. 1, 2, testando. Um, dois, testando. 1, 2, testando. Coloquei 50% aqui também. 1, 2, testando. 1, 2, testando. Sim, sim. 1, 2, testando. 1, 2, testando. Microfone sem fio. 1, 2, testando. 1, 2, testando. Ótimo. Um, dois, testando. 1, 2, testando. 50% aqui também. Um, dois, testando. 1, 2, testando. Certo. Um, dois, testando. 1, 2, testando. Ok. E toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser.
espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida em nós, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o Bom dia, irmãos. Vou pedir aos irmãos que se acomodem para que em um minutinho a gente dê início à escola dominical. Peço aos que estão ainda ali na entrada que cheguem para cá para que a gente dê início à escola. Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Nessa manhã, que aprove ao Senhor levar a nossa irmã Zélia, estar com Ele nesse dia, certamente, num estado que nós não conseguimos sequer imaginar, dada a grandiosidade das coisas que o Senhor faz.
nós temos um sentimento duplo de uma saudade que fica, porém, de uma alegria imensa de saber que todas as dores, todas as doenças, todas as dificuldades que a nossa irmã passou até hoje, elas encerraram. Por isso nós somos gratos ao Senhor. E nessa manhã de escola dominical, do dia do Senhor, no culto que prestaremos a Ele mais tarde, vamos lembrar da nossa irmã Zélia, com muita alegria no coração, pelo testemunho de vida que ela deu nesses dias de tanta luta. Vou pedir ao nosso irmão, presbítero Edson, que venha aqui fazer uma oração nessa manhã, pedindo que o Senhor nos ajude com a escola dominical, nesse dia que temos muito a aprender do Senhor. A Bíblia nos fala que temos mais a aprender no luto do que nas festas, e por isso, nessa manhã, vamos estar com o nosso coração e as nossas mentes completamente ligados nas coisas que o Senhor tem para falar conosco. Antes, porém, dessa oração, irmão Edson, eu quero apenas ler o Salmo 141, no verso 8, e peço que os irmãos acompanhem de suas Bíblias, que diz assim: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Amém. Oremos, irmãos queridos. Amado e bondoso Senhor, ó Deus, quando a Tua palavra nos lembra que o Senhor é Deus sobre tudo, absolutamente tudo e todos, antes de que tudo existisse, o Senhor já estava lá. No princípio criou Deus. E o Senhor criou, mantém e ordena e coordena e comanda tudo que criou. Então, tudo que existe, Senhor, existe por causa do Senhor e para o Senhor, sob mando do Senhor. E, Senhor Deus, conforta e consola o nosso coração, isso também, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus bom, um Deus que guarda a sua igreja. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque é nas mãos do Senhor que nós estamos. Toda a igreja, todo o universo, e a igreja especialmente por causa de Cristo, Senhor. Muito obrigado. Hoje estamos com o luto, a saudade no coração, Senhor. Mas, Senhor, estamos com o consolo da alegria de que a irmã Zélia, querida irmã Zélia, Senhor, está com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Senhor querido, prepara-nos para nos encontrarmos com ela na tua presença também um dia, Senhor. Faz-nos melhores crentes. Faz de nós, das nossas vidas, crentes que glorifiquem o teu nome no dia a dia, Senhor. Ó Senhor, e que estejamos trabalhados pelo Senhor, para que nessa caminhada, Senhor, não desviemos os olhos do Senhor, como lemos hoje de manhã na tua santa palavra, Senhor. Ó Deus querido, eu te peço por toda a família da irmã Zélia, a Carolzinha, o Diego, as crianças, especialmente o presbítero Gessé, Senhor Deus, que testemunho deu ela sobre ele quando estávamos com ela essa semana. Ó Deus querido, consola, conforta, anima o coração dele, Senhor Deus, também eu te peço, Senhor, com a esperança do reencontro, Senhor. Ó Pai, Senhor, igualmente eu te peço uma bênção para a casa do reverendo Timóteo e a Samara, que nesta semana perderam um bebê também, Senhor. São vidas, tanto a da irmã Zélia, já vivida há tantos anos, como o de bebezinho, vivido poucos dias. Conforta e os consola também. E os fortalece no Senhor igualmente para a glória do teu nome, Senhor. E como bem disse o teu servo há pouco, Senhor Deus, citando a tua palavra, que há mais sabedoria no luto do que na festa. Então ensina-nos, Senhor Deus, nesse momento. Ensina-nos sobre o Senhor, sobre a tua santidade, sobre a seriedade da vida cristã, que um dia vamos nos encontrar com o Senhor. Ó Deus, ensina-nos e fortalece-nos nisso, nós te pedimos.
Ó Deus, e dá-nos um dia na tua casa, Senhor, aqui na escola dominical, à noite no culto público aqui e na congregação. Ó Deus, momentos que a nossa alma se alimente, festeje a tua glória, se alegre com a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Num dia, Senhor, que a tua palavra nos exorte, nos anime, nos console, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço. E, Senhor Deus, ali no cemitério, já sem a presença da irmã Zélia, ela não estará lá, não está aqui, não está mais conosco, está com o Senhor. Ó Deus, mas que ali, Senhor, aqueles que não são crentes que estiverem lá, tem filhos dela que não vieram a Cristo ainda, Senhor. Ó Deus querido, opera o coração deles, traze-os à fé, Senhor. Que seja um momento muito mais do que as emoções fervilhando e não tem como ser diferente, mas que seja mais do que isso, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor os chame à cruz para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Jeremias, para a leitura sequencial. Nós estamos lá no Antigo Testamento, Jeremias, já caminhamos até o capítulo 20. Eu vou pedir para o nosso irmão Adonias fazer essa leitura dos versos de 1 a 10. E os irmãos acompanhem, assim mesmo como estão assentados. Jeremias, capítulo 20, os versos de 1 a 10. Amaldiçoado Pazur, que meteu o profeta no tronco. Pazur, filho do sacerdote Imé, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: O Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: Eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia, e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as coisas preciosas. Sim, todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá. Entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para os cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu o prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que me aguardam de mim, que eu tropece, dizem: bem, pode ser que deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele, e dele nos vingaremos. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã com o cântico Porque Ele Vive. Vou pedir aos irmãos, aqueles que podem, fiquem em pé. Neste momento também aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, pode fazê-lo vindo até aqui à frente.
Oremos, irmãos. Bendito Senhor, nós somos gratos por esse dia, reunião do teu povo, para louvar-te, adorar-te, engrandecer, pois tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bendito seja o teu santo nome. Devolvemos a ti, Senhor, aquilo que é teu, e com um coração cheio de alegria, porque o Senhor não tem nos faltado. Muito pelo contrário, o Senhor tem nos dado tudo, e somos gratos por isso. Obrigado pelo trabalho, pela saúde, pela paz. E, ó Deus, quando todas essas coisas faltam, temos a Ti, Senhor, e Tu nos consola, e Tu nos fortalece, por isso somos gratos a Ti. Recebe essas ofertas, ó Deus, entregues pelo Teu povo, abençoa aqueles, ó Pai, que porventura não puderam fazer, ó Deus, por falta de trabalho, que o Senhor dê a eles, Senhor, tudo que eles necessitam de fato, que o Senhor possa, ó Deus, encher os seus celeiros também. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o conselho desta igreja na administração destes recursos, ó Pai, e que o Senhor mesmo possa, ó Deus, fazer a Tua obra, avançar o Teu reino, ó Deus. Nós louvamos ao Teu nome por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graça e paz, meus irmãos. A Igreja do Cambeba tem vivido momentos de felicidades. Em que sentido? Com a chegada do pastor Timóteo, com a chegada de novos membros, com o ganho, né, da doação de um terreno, onde nós agora temos um local para nós ficarmos. E são bênçãos do Senhor. Mas essa semana nós tivemos duas percas. A primeira perca foi na sexta-feira. O filho do pastor Timóteo, filho ou filha, nós não sabemos, estava com 12 semanas de grávida, a Samara, ela veio a perder o bebê, e isso trouxe à igreja um sentimento de tristeza, lógico, porque vimos a felicidade do casal na perspectiva de saber qual o sexo do bebê. Hoje, às 3h30 da manhã, por volta de 3h30 da manhã, nossa irmã Zélia veio a falecer. E por que eu comecei falando em relação às bênçãos e agora em relação às tristezas? Olhando para o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Na quinta-feira, todo o conselho esteve lá na casa da nossa irmã Zélia, e essa foi a mensagem que o pastor Timóteo levou àqueles que estavam ali. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. E nós víamos ali uma alegria na nossa irmã, a alegria que só o Senhor pode dar, só o Senhor Jesus pode dar. Esse hino que nós entoamos agora, porque Ele vive, foi o hino que ela pediu para que nós cantássemos naquele momento, e foi um momento lindo, porque ela tinha essa certeza que estaria com o Senhor. E ela passava essa certeza no sentido de encorajar cada um do conselho, ao seu esposo, à sua filha, para que nós viéssemos a ser encorajados e entender que a nossa alegria é no Senhor. Não das coisas que nós ganhamos. É bênção ganhar coisas, é bênção receber pessoas, louvado seja Deus por isso. Mas a nossa alegria, como Paulo escreve aos Filipenses, é no Senhor. No capítulo 4, versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. A alegria dele é no Senhor. Paulo aqui, então, ele recebe uns donativos e tinha, sim, ficado feliz, mas ele quis falar e falou aos filipenses que a sua alegria era no Senhor, porque era independente se era um momento de escassez ou de bonança, de tristeza ou alegria, porque a alegria dele era no Senhor, não dependia da circunstância. E a nossa alegria deve ser no Senhor, com as bênçãos. E a nossa alegria deve ser no Senhor, aprendendo a suportar essas percas que nós tivemos. Porque tudo podemos suportar naquele que nos fortalece. Tudo. Esse texto que está escrito aí para nós não é na ideia de que tudo eu posso fazer naquele que me fortalece, não, é tudo eu posso suportar. Tudo podemos suportar naqueles que nos fortalecem.
na quinta-feira, quando o conselho esteve lá com a irmã, o sentimento que eu tive foi de uma despedida. Ela estava se despedindo de nós. Mas não a despedida, uma loucura, não, com uma maturidade incrível de alguém que entendeu do Senhor, que entendeu que ela é fortalecida no Senhor, que a alegria dela era no Senhor. E louvado seja Deus por isso. A alegria dela em ver a igreja crescendo, a alegria dela, como ela bem relatou, em ver tanto a mim como o Reuel sendo pastores. Ela disse que quando soube que Reuel iria ser pastor, ela chorou de alegria, porque é fruto da igreja do Cambeba. Ela era feliz por cada mensagem que nós passávamos. Ela entendia a unidade do corpo de Cristo. E quando ela falava para as outras pessoas de outras igrejas sobre essa unidade que nós temos no Senhor, por causa do nosso cabeça, por causa de Cristo, as pessoas até não entendiam. Mas ela entendia e ela vivenciava essa unidade. Amados, jovens, adolescentes, crianças, todos nós, que possamos aprender com essas pessoas mais experientes. Esses cabelinhos brancos que nós vemos por aqui, é para nós sentarmos e ouvir. Façam isso, jovens. Façam isso, adolescentes. Escutem os mais velhos. Escutem os mais experientes. Tanto eu aprendi com a minha irmã Zélia. E toda a visita que eu a fazia, eu saía mais encorajado para pregar o Evangelho, para amar a igreja do Senhor. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a ver a nossa irmã sofrer com uma doença. Um dia nós estaremos com ela. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos entender que a nossa alegria é no Senhor, apesar das circunstâncias. Agora é o momento de dar todo o apoio à família do pastor Timóteo. Agora é o momento de dar apoio à família do presbítero Gessé. E que assim possamos juntos, como igreja do Senhor, o corpo de Cristo, em unidade, zelando, amando, possa crescer. Não somente em números, mas em maturidade. Que o Senhor possa nos ajudar, mesmo em meio às adversidades, na certeza que tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe e possa aplicar essa mensagem em nossos corações. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez entre nós agora pela manhã. Se você está nos visitando pela primeira vez, faz um sinal com a sua mão para que a gente possa vê-lo. Eu acredito que não. Tá. Tem ali o pastor Marcelo, aqui conosco mais uma vez. Esteve falando na congregação à noite, no domingo passado. A sua esposa, suas filhas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Seminarista Gutenberg e sua família também estão aí, estão ali atrás. Olha aí. Sejam bem-vindos aqui em nosso meio. Deus os abençoe. Acredito que são esses. Os demais que já estiveram aqui em outros momentos também sejam bem-vindos. Nós agradecemos a visita de vocês e a presença aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Temos aniversariantes essa semana. Aniversário do Abraão. Hoje é o diácono. Diácono Abraão, dia 8, na verdade. Rebeca, acho que é a Rebequinha, né? Da Ive? É? Da Keila. Acho que são 3 Rebecas aqui na igreja. Adolescente. No dia 8 também a Serena, filha da irmã Liz e do irmão Elson. É bom que o pessoal fica, quem é Serena e quem é Vitória? E hoje é dia da Serena, essa semana, dia 8. Amanhã.
No dia 9, a Raquel Lima. Eu vi ela chegando por aí. Sequeira. Está no berçário, né? Já vem. Dia 11, a Tailane. A namorada... Noiva do irmão Frank. No dia 11, aniversário de casamento dos irmãos Rian e Claudiane. Pedir que eles venham aqui também. No dia 12, aniversário de casamento do Beto e da Luziane. Beto venha representando a sua família. E no dia 13, aniversário de casamento do Ari e da Elcilane. Para quem ainda não sabia, o nome Belisário é do Ari, do irmão Ari. Agora é membro da nossa igreja. Olha aí que turma bonita. O Senhor também nos trazendo alegria nesse dia, através da celebração da vida desses irmãos, da gratidão. Cláudio, vamos fazer o teste aqui com o Rian. Quantos anos de casado, Rian? 2. Ainda está fácil. Ainda está fácil, mas tudo bem, passou no teste. O Beto e a Lu. 22 anos de casado. Certo. E Ari. Quantos? 22? Confere, Alcilane? Confere. Tá joia. Que bênção, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos, pela vida dessas famílias que estão aqui à frente. Que o Senhor os abençoe e os guarde nele. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, ó Pai, porque Tu és um Deus tão bondoso, ó Pai, que meio em dias tão difíceis, ó Pai, que temos vivido junto com os nossos irmãos, em que temos chorado com os nossos irmãos, podemos também nos alegrar com esses irmãos, ó Pai, porque Tu tens permitido a eles mais um ano, Senhor, um ano em que temos a certeza da Tua presença na vida de cada um, porque assim diz a Tua palavra, Senhor. E porque a nossa segurança é em Cristo, ó Deus. E é essa segurança que nos permite que não comemoremos apenas, ó Pai, mais um ano, ó Deus, mas a certeza da vida eterna contigo, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado pela vida, Senhor, de cada um que está aqui à frente. Muito obrigado pelo aniversário de casamento, ó Pai, do Rian e da Claudiane, do Ari e da Elcilane, ó Deus, e também do Beto e da Lu. Ó Senhor, abençoa-os, eu te peço. Guarda essas famílias em Ti, Senhor. Renova o amor, Senhor, que um dia Tu colocaste no coração deles. Dá a eles graça para viver o dia a dia, Senhor. Dá a eles suprimento para as suas famílias, provisão, Senhor, provisão financeira, provisão espiritual, Senhor, também. Provisão de afeto, de amor, Senhor. De sabedoria, nós te pedimos, ó Deus. Abençoa também os nossos queridos, ó Deus, que fazem aniversário, Senhor, essa semana. A Raquel, o Abraão, Senhor, a Rebeca, a Serena, a Tailane. Ó Deus, muito obrigado. Guarda cada um deles, desde a pequena Serena, Senhor, que o seu coraçãozinho seja preparado, ó Deus, para receber a palavra do Senhor e venha a gerar o fruto da salvação, nós te pedimos, ó Deus. E os demais irmãos, ó Pai, confirma, Senhor, cada dia mais a presença do Teu Santo Espírito na vida deles, ó Deus, para que possam glorificar o Teu nome através das suas vidas. Nós assim Te agradecemos, porque Tu és um Deus tão grande, tão maravilhoso, que governa todas as coisas, ó Deus, mesmo, ó Pai, quando nós estamos diante de momentos em que não entendemos, ó Pai. Nós sabemos que Tu estás conosco e conhece todas as coisas. É no nome de Cristo Jesus que nós nos alegramos com esses irmãos. Amém.
Temos apenas alguns avisos, irmãos, antes de chamar as crianças. E falando em crianças, os professores das crianças, eles podem até se preparar, porque hoje as crianças não vão direto lá para o auditóriozinho, não. Eles vão direto para as salas, tá bom? Então, os professores, assim que encerrar, podem ir para as suas salas, mas eu ainda vou chamar já já as crianças. Tem alguns avisos. Ao PH teria uma assembleia plenária hoje, mas foi transferida, então, para o próximo domingo, ficou avisado os homens. Com relação às crianças, pela passagem do dia dos diáconos, que é hoje, então vocês terão uma surpresazinha. A gente vai fazer um pouquinho diferente das vezes que temos, em que a gente encerra aqui, só que as crianças vão vir para cá para fazer essa homenagem para... Vai ser lá mesmo? Ok, mas aqui pode encerrar normalmente. Tá joia? Então, refazendo aqui, vai ser lá no container a programaçãozinha das crianças, a homenagem aos diáconos, tá bom? Sobre o velório, irmão, da irmã Zélia, será 17 horas o sepultamento, então 16 horas estaremos fazendo um serviço de culto lá, às 16 horas, vai ser no Cemitério da Paz. O Cemitério da Paz é aquele cemitério que fica próximo ao Castelão, Parque da Paz, perdão, próximo ao Castelão, próximo ao Hospital Sara. Hoje, lá vai ter uma pequena dificuldade, porque hoje tem um jogo lá. Se eu não me engano, Fluminense e Fortaleza. Então, algum atraso a gente pode sofrer, os que forem lá, de chegar aqui. O conselho estará todo lá, então, com alguma dificuldade de horário no retorno. A gente espera que nem tenha, por causa do horário do velório mesmo. Isso, pela perimetral é melhor. A gente até havia já... Pronto. Ok, então, mas todos os trabalhos, o daqui, o da congregação, continuam normalmente, nos mesmos horários. Os irmãos têm só um pouquinho de paciência, caso tenha alguma dificuldade nisso. Irmão Edson tem um aviso da congregação. Irmãos, lembrá-los, falamos já, mas lembrar e informar e pedir interesse, apoio. O aniversário da congregação nossa do Eusébio, dia 17 de agosto, um sábado. Nós já temos o folheto que a gente tem, tanto da sede como da congregação, nós imprimimos um outro, repaginamos e mudamos o endereço. Então, está aqui o folheto, nós temos ali onde é o envelope lácio nosso, tem um monte lá. Então, pegue, leve para você distribuir às pessoas e convidá-los para irem ao aniversário. Vamos fazer na área externa, vamos alugar bastante cadeiras, vamos instalar um serviço de som ali e fazer um culto ao Senhor, de adoração e de louvor ao nosso Deus. Então, o primeiro aniversário da congregação da igreja, 17 de agosto. Pegue os folhetos e leve. Pode pegar quantos quiser, se acabar a gente bota mais. Mandamos fazer 2.500. Chamar as crianças, vamos orar por elas e também nos prepararmos para a classe de escola dominical que também vamos ter. Ele está dizendo aqui que ele está todo bonito hoje. Sempre uma alegria ver nossas crianças todas aqui. Vamos orar? Vamos orar. Pai bondoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Agradecemos ao Senhor essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos nas manhãs de domingo, dia do Senhor, para aprender do Senhor. Obrigado também por podermos
estar com as nossas crianças aqui, Senhor, e que elas possam desde cedo já aprender os teus caminhos, Santo Deus, e em momento algum se desviar deles. Por isso, por misericórdia, Senhor, fala aos nossos corações essa manhã, fala ao coração de cada um dos nossos filhos essa manhã. Obrigado pela vida dos nossos professores que têm se preparado para esse momento. Ó, Santo Deus, retribui a cada um, Santo Deus, só o Senhor pode fazer isso. Nós pedimos que, nessa manhã, o Senhor traga ao nosso coração a Tua palavra, entendimento às coisas que vamos aprender, para que possamos, Santo Deus, refletir da glória perfeita do Senhor. Tudo isso nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lembrem, as crianças vão direto para as salas, tá? Nós vamos nos preparar aqui, a gente ainda tem uns 5 minutinhos até o início da classe dos adultos. Irmãos, um aviso importante sobre a congregação. O reverendo Leonardo Oliveira, que estará pregando no aniversário da nossa igreja, pastor da Igreja Presbiteriana do Jockey em Teresina, ele vai passar essa semana de férias com a família em Fortaleza e estará fazendo a devocional na congregação, quinta-feira. Então, quinta-feira ele vai falar na devocional da reunião de oração da congregação. É na outra então, irmãos. Quem quiser ir agora vá, mas é na outra que ele vai estar, viu? Brincadeira. Então, deixa esse aviso aqui aos irmãos.
Irmãos, rapidamente, antes da gente iniciar a aula, nós estamos com uma necessidade de um acompanhamento da irmã Samara, do pastor. Então, eu vou colocar aqui, se o irmão quiser, pode me procurar, ou a minha ou a Raquel. Ela precisa de um apoio, de preferência de um casal, porque tanto ela está convalescida como as crianças. E o pastor vai precisar sair 3 horas lá para o velório, e de seguida ele vem para cá, para a igreja. Apesar de ser pertinho, qualquer coisa, estamos todos aqui. Mas a gente precisaria de um casal que pudesse ficar com ela e as crianças nesse período que o pastor vai estar fora. Então, se alguém quiser, dá uma palavrinha comigo ainda daqui a pouco, para que possa ficar acompanhando. Lembrando que a casa deles é aqui em volta da igreja, bem no entorno da igreja, e seria a partir das 3 horas mais ou menos, tá bom? Até o final do culto aqui. Ok, meus irmãos, vamos lá, vamos iniciar a aula. Abra suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Antes de iniciarmos, vamos orar, vamos pedir auxílio ao Espírito Santo. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, hoje para todo sempre, amém. Nesse momento, Senhor, em que abrimos a Escritura e iremos ler, nos ajuda, Pai, a compreender para a Tua glória, Senhor. Que Teu Espírito possa aplicar em nossas mentes, em nossos corações, e que não sirva somente para que venhamos a ter esse conhecimento, mas para que venhamos a colocar em prática. Nos ajuda, Senhor, que venhamos em nossas vidas glorificar o nome do nosso Salvador. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o tema do estudo de hoje é a vida comum do lar. O pastor Timóteo tem dado uma sequência aqui com vocês, mas por causa das circunstâncias que os irmãos já sabem, ele me pediu para dar essa aula avulsa, certo? E o tema é a vida comum do lar. E o que eu quero enfatizar nessa manhã é que para que o casamento funcione bem, o marido precisa entender que ele tem o papel principal. E a mulher tem que entender que o marido tem o papel principal, no sentido de que ele é o cabeça. E isso requer uma responsabilidade do marido. A responsabilidade do andamento, a responsabilidade primeira quanto ao andamento do casamento é o marido. É ele que é o cabeça, ele é o líder. E se olharmos para a Escritura, é isso, não foge disso. A mulher não é o líder é o marido. E o que a gente pode perceber, desde lá do Éden, com Adão, o Senhor já estabeleceu isso. O Senhor deu funções a Adão no Jardim do Éden. Em Gênesis 2,15, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden, para quê? Para cultivar. O homem, ele teria que ser o agente de transformação no meio ambiente. É um dever do homem. Ele deveria cultivar o jardim. O texto também fala de uma guarda. Ele deveria cultivar e guardar. Ele deveria ser vigilante. E se a ideia é guardar, é porque algum perigo rondava ali. E Deus deu essa responsabilidade para o homem.
Outra responsabilidade foi: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Outra responsabilidade: o homem, Adão, ele deveria dar nomes aos animais. E o que se pode ver desde o início é o quê? Era para que o lar esteja em paz, se requer obediência do casal. Se requer obediência do homem e da mulher. E o lar dos filhos de Deus, para que se tenha essa paz, e nós sabemos que não é uma paz, aquela paz que quando o Senhor Jesus irá voltar, mas se quisermos ter paz em nossos casamentos, nós devemos viver como a palavra de Deus orienta. Se fugir disso, é complicação, dá errado. E a gente pode perceber isso desde o Éden. E essa vivência do lar em paz só é possível na vida de quem tem o Senhor Jesus Cristo. Somente em Cristo. O marido entendendo de Cristo, a mulher entendendo de Cristo, e assim os dois vivendo essa vida comum do lar. E o texto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, o texto do apóstolo Pedro, ele traz informações importantes como o marido e a mulher devem viver no lar. Os crentes devem viver a vida comum do lar. E volte seus olhos aí para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele inicia falando: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Olhando para esse versículo, eu quero responder aos irmãos 4 perguntas. A primeira é: o que é a vida comum do lar? A segunda: como viver a vida comum do lar? Terceira: por que viver a vida comum do lar? E a quarta pergunta é: qual o resultado da negligência da vida comum do lar? Primeiro, o que é a vida comum do lar? É essa expressão, né, olhando no original, é a ideia de que marido e mulher vivendo juntos na mesma casa. Essa é a ideia. Mas o pastor Matthew Henry, comentando esse versículo, ele traz mais algumas informações. Ele diz que pode significar a questão da coabitação, proibindo, então, as separações desnecessárias. Ele diz também: implica em mútua comunhão de bens e pessoas, com prazer e harmonia. Ok, vamos usar esse comentário do pastor Matthew Henry como um ponto de partida. Mas a vida comum do lar, ela abrange mais coisas. Primeiro de tudo, o marido entendendo que deve cuidar do seu lar. O marido deve entender que deve cuidar da sua esposa. Entendendo que a responsabilidade de ser o provedor no lar é do marido. Você pode me questionar: mas pastor, são coisas tão óbvias. Na prática, às vezes, as pessoas complicam. A pessoa sabe o que é a verdade, mas complicam. O marido tem que entender toda a rotina da casa. Eu não estou falando que ele vai executar todas as coisas, mas o marido tem que entender a rotina, porque assim ele vai entender as necessidades da esposa, as necessidades do filho. É por isso que o marido tem que ter noção de tudo que acontece no lar. Não ser alheio ao que acontece na sua casa, porque se um homem é alheio ao que acontece em sua casa, ele estará sendo negligente. O homem deve viver a vida comum do lar, e esse lar deve ser regado de amor. O lar do crente deve ser regado de amor. Os crentes devem entender que em seu casamento deve ser construído sobre uma fundação, a fundação do amor.
o amor deve existir. E aqueles que entendem o que Cristo fez em suas vidas, todo o amor entregue pelo Senhor Jesus, esse amor deve ser jogado no seu lar, deve ser regado no seu lar. E a prioridade, a pessoa que tem a primeira responsabilidade no lar é o marido. Tanto que quando o Senhor Deus, depois da queda, chega no Éden, ele procura o homem. É o homem quem fala, o homem é o representante. Assim, nós, homens, nós somos o representante, nós somos o cabeça no nosso lar. E a responsabilidade maior é nossa. Contudo, eu não quero dizer que a responsabilidade é somente dos homens. As esposas também têm a sua responsabilidade. As esposas devem, diante do cenário que eu apresentei de responsabilidade dos homens, a esposa deve auxiliar. Ela não deve ser uma tola que destrói o seu lar com as próprias mãos, como está em Provérbios 14, versículo 1. Uma mulher chata, uma mulher que reclama de tudo, que nada está bem. Não. Vocês, mulheres, devem ser auxiliadoras, que façam com que o ambiente esteja bem, auxiliem o marido no seu papel principal. Não é para atrapalhar, é para auxiliar. Provérbios 21, 19 diz o seguinte: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Melhor é morar numa terra deserta do que viver com uma mulher briguenta, uma mulher geniosa, uma mulher que provoca a ira. É isso que o texto fala. E aqueles que querem viver a vida comum do lar, você, marido, você, mulher, tem que entender isso. O marido como cabeça, organizando tudo, tendo noção do lar, e a mulher auxiliando, não sendo aquela que reclama de tudo. Nós devemos estar dispostos a ajudar um ao outro, não atrapalhar. O marido chega em casa do trabalho, muitas vezes cansado, com muita coisa na cabeça. Ele coloca um pé em casa, a mulher, papai, Não. Às vezes é o contrário também. O homem chega em casa, cheio do trabalho, em casa está em paz. A mulher está lá com os filhos, tudo tranquilo, tudo redondinho. Aí o marido chega e a paz acaba. Reclama de tudo. Aqueles que vivem a vida comum do lar devem entender que a sua vida no lar é para glorificar o nome do Senhor. É para glorificar a Deus. E se agimos dessa forma, o homem não exercendo a liderança, não entendendo o que acontece na sua casa, você não está glorificando a Deus. Se a mulher é rixosa, é briguenta, é geniosa, você não está glorificando a Deus. Nós somos chamados para viver a vida comum do lar. Mas você pode me perguntar, mas pastor, como viver a vida comum do lar? O apóstolo Pedro nos responde. Ele continua aí. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Marido e mulher devem viver com discernimento. O homem e a mulher devem buscar sabedoria. E com sabedoria, o ambiente será de paz. Entendam, rapaz, irmãos, que eu vou repetir que essa paz não é que nada vai acontecer na sua casa. Esqueça. São dois pecadores, filhos pecadores. Sempre vai ter alguma coisa. Mas existe um parâmetro, uma base, um mínimo, que um lar de crentes deve viver. Sabemos que só iremos ser perfeitos na glória com o Senhor. Teremos dificuldades. Se eu falar a cada um pai, a cada mãe aqui, vão falar uma série de dificuldades que enfrentam, isso é fato. Mas nós somos chamados a viver essa vida comum do lar
com discernimento, com sabedoria, para que em meio às dificuldades nós tenhamos a palavra certa, nós tenhamos o conselho certo. O apóstolo Pedro, ele traz um exemplo de alguém que age como sabedoria, como uma mulher que tem um marido ímpio. Volte seus olhos aí para o versículo 1 do capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Olha o que o texto diz, sem palavra alguma. Por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento e cheio de temor. Com toda a sabedoria, esperando o tempo certo, para ser ganho sem nenhuma palavra, por meio das atitudes. Essa é a vida comum do lar. A vida é essa que o apóstolo Pedro traz. O ambiente, o lar do crente deve exalar sabedoria. E o que nós podemos ver aqui é que muitas vezes a sabedoria está no calar. Esperar o momento certo para falar. Outro exemplo de sabedoria que eu posso trazer para os irmãos é o da rainha Esther. Rainha Esther, o seu povo estava em perigo, e ela sabe que o único que poderia livrar o seu povo era o rei. O que é que ela faz? Ela prepara o ambiente, coloca um vestido lindo, prepara um jantar regado a vinho, prepara todo o ambiente. Aí faz a petição ao rei, com toda a sabedoria. Aí o rei concede o seu pedido. Percebe? Nós, maridos e mulheres, devemos ter essa sabedoria, o momento certo de falar, a maneira correta de agir. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E se você ainda está em falta nesse sentido, pastor, muitas vezes eu não tenho sabedoria, eu até grito com a minha esposa. A mulher diz, eu até grito com meu marido. Orem, peçam sabedoria a Deus, que o Espírito Santo de Deus vai te conceder sabedoria. Porque, amados, são dois pecadores que se casam e começam a viver juntos. Não são perfeitos. Aquela história, pelo menos eu ouvia na minha infância, da mocinha esperando o noivo no cavalo branco. A gente sabe que não existe. Não existe um lar perfeito, mas deve existir uma busca do marido e da mulher para que esse lar esteja em paz. Por favor. Isso que eu me lembrei. A vida comum do lar é o dia a dia do Sim. lar, certo? É o que acontece cada dia ali. Sim. Então, como o marido tem que prover e a mulher auxiliar, mas aí ele também tem que auxiliar ela nesse sentido. Eu vou chegar lá. Vida comum no lar são os dois debaixo de uma mesma casa ali. Perfeito. São os mesmos interesses. Então, eu vou fazer só isso, vamos dizer assim, o homem. Vou trabalhar, vou fazer assim, pronto. Só que ela fica sobrecarregada, né? E ele também fica sobrecarregado. Vida comum do lar aí é um ajudando o outro no que precisar fazer. Se é para varrer a casa, se é para lavar a louça, se é para fazer o mercado, enfim. Não é a vida comum, não é a vida dos dois. Perfeito. Ninguém está morando no hotel ali, separado, né? Então, a gente está no mesmo local. Perfeito. E a gente tem que fazer as mesmas coisas junto. Isso aí é vida comum no lar. E eu vou chegar aí, tá bom? O marido e a mulher têm que entender o universo do outro. No sentido de que
Às vezes o marido é um pouco lento ou a esposa é muito lenta. E sabendo disso, tem que esperar, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Às vezes o marido é acelerado demais, a mulher é acelerada demais, aí o outro não, calma. E essa vida comum do lar deve ser com sabedoria, entendendo as diferenças, entendendo as variações de humor, de sentimento, de medos. Maridos e mulheres devem primeiro entender, ouvir um ao outro, sentar para ouvir, ter a sabedoria de entender as necessidades do cônjuge e ter uma ação. E para isso, o casal precisa dar atenção um ao outro. E muitas vezes, percebe-se que o celular faz com que esse tempo se perca. Maridos e mulheres, ao invés de olharem nos olhos um do outro, perdem tempo com celulares. Vídeos após vídeos, notícias após notícias. Ao invés de olhar no olho, ao invés de buscar entender o que é que está acontecendo com o cônjuge. É algo simples, que não é novidade para ninguém, mas muitos negligenciam isso. Quando se vê, já perdeu horas e horas com o celular, ao invés de buscar entender o que está acontecendo no seu lar. Somos chamados a viver essa vida comum do lar. E ainda, enfatizando a questão do celular, existem, os nossos jovens, os nossos filhos, eles aprendem a conversar com a gente. Os meus filhos aprendem a conversar da maneira que eu ajudo eles. Mas se não tiver conversa no meu lar, se for só celular, eu não vou nem ensinar meu filho a conversar. Eu não sei se vocês já passaram a experiência de que você fala com um jovem, com um adolescente, é uma máquina. Você pergunta, ele responde na hora. Você conversa. Quando chega perto, não flui. Não tem o que conversar. É esse jovem que está lá, fala com você no WhatsApp e responde tudo. Quando senta para conversar com você, não sai nada. Ele não sabe conversar. Ele não aprendeu a conversar. Ele não foi ensinado a conversar. Maridos e mulheres, tenham essa atenção de conversar, de olhar no olho, de estar num almoço, sentado todos ali, reunidos, em um jantar, sentado todos na mesa, conversando sem celulares, para que entendam o que está acontecendo e tenham sabedoria para ter uma atitude sábia, para viver uma vida comum do lar. Presbítero Cássio. Pegando esse gancho, pastor, eu acho importante citar a nossa responsabilidade como pais de criar nossos filhos, principalmente os meninos, para serem homens. A gente vive uma geração em que muitos meninos têm sido criados como homens frágeis, que muitas vezes projetam na esposa aquilo que ele viu necessariamente da mãe e acha que a esposa vai ser a sua mãe. Então, tem muitos homens que não entendem a sua responsabilidade como cabeça do lar porque não foram bem preparados para isso. Então, pais precisam criar filhos para serem homens. Perfeito. Presbítero, olhe para o texto. Ele diz, maridos e vós igualmente viver a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A parte mais frágil do casamento é a mulher. Como a nossa irmã Tessia bem falou, está lá muitas vezes a mulher sobrecarregada, tudo é ela, aparece mais coisa, tudo é ela. A parte mais frágil está sobrecarregada. Quando você olha o parâmetro, Cristo e a igreja,
O homem e a mulher. Quem sofreu foi Cristo. Quem sofreu foi Cristo. E por que é a parte mais frágil que tem que sofrer? O homem é o principal, o homem é o cabeça. Se tem que alguém que vai sofrer, que vai sofrer, é o homem, ao ponto de dar a vida, de se jogar. Se aparecer alguém na sua casa para roubar, algo do tipo, é o homem que tem que tomar a frente. A mulher é a parte mais frágil, não para sobrecarregar. Mas o que se vê é o quê? É o que o presbítero Cássio falou. Muitas vezes a parte frágil do casamento é o homem. Aparece uma barata, a mulher está com medo, é a mulher que tem que matar. Aparece um perigo à noite, sei lá, você está na cama lá com seu marido, escuta um barulho estranho, aí quem tem que se levantar é a parte mais frágil. Não, queridos. O padrão bíblico é o homem como líder. É o homem como estar disposto a dar a vida, como o Senhor Jesus deu a vida e se entregou pela igreja. A mulher é a parte mais frágil. E se, ainda pegando o gancho do presbítero Cássio, se eu sou o filho, sou uma criança, aí vejo lá, papai frouxo, mamãe responde tudo, mamãe é o cara, como se diz. É isso que eu vou ter, é o exemplo que eu vou ter. Tendenciosamente, vou ser um cara frouxo. Papai faz isso. Até um exemplo, né? Olha, quem passa hidratante nas pernas é o papai. Eita, a mamãe é que resolve as coisas. Nada contra hidratante, não. Estou falando tudo virado. Tudo virado. É o papai, a mamãe que vai matar a barata. O papai que sobe em cima da cadeira. Quem é a parte mais frágil? Deixa eu dar um exemplo. Na pandemia. Você vê as mulheres no supermercado correndo risco de vida. E os maridos não. Vou ficar em casa. Não estou falando daqueles que não têm tempo, não. Que durante a pandemia teve homem que sobrecarregou no trabalho. Não estou falando disso, não. Eu estou falando do homem que estava em casa sem fazer nada, aí a mulher que foi lá arriscar a vida para fazer compras. Percebe que são coisas simples? Frank. Só com relação a essa questão da parte mais frágil, isso muitas vezes é deturpado. E, assim, a gente entende que a fragilidade da mulher ela está mais restrita à questão física, a ponto de ser covardia o homem agredir uma mulher, né? Mas intelectualmente, emocionalmente, não há uma inferioridade da mulher com relação ao homem. Pelo contrário, às vezes a visão da mulher, em determinado momento, é muito melhor do que a do marido. Perfeito. E, assim, considerando o contexto bíblico, a época, e trazendo para os dias de hoje, hoje a missão da mulher deixa para ela uma responsabilidade muito maior. A gente sabe que, biblicamente falando, a responsabilidade de prover a casa é do homem. Perfeito. Mas nos dias de hoje, raramente tem uma mulher que não trabalhe fora. E isso sobrecarrega a mulher ainda mais. Mas a responsabilidade do homem, a gente concorda isso? Sim, ok. Sim. Acabei de falar, né, que, biblicamente falando, a responsabilidade maior é do homem. Perfeito. Mas nos dias de hoje, a mulher tem jornada, às vezes, até tripla. Era só fazer essa observação para não haver uma deturpação com relação a essa questão de fragilidade, de sexo frágil, etc. Perfeito. Né? Fernando. Eu só queria lembrar também que nós temos uma agenda, eu diria assim, uma agenda mundial do enfraquecimento do homem. E essa agenda permeia praticamente tudo hoje. Se você vê de Netflix a qualquer outro desses canais, praticamente nós só temos mulheres guerreiras. E aqui, minhas irmãs, eu sei que esse assunto é coberto de preconceito, e aí bem lembrou nossa irmã Frank, para que a gente se desvencilhe dele, né, para poder escutar esse assunto com toda a paz no coração. Mas nós temos mulheres guerreiras e homens, a única coisa que eles fazem são filmes
Umbanda não, né? Eles geralmente têm apontado para um tipo de homem fraco, frágil, e dá-se como sensível que o homem deve ser, porém trazendo uma conotação de bobão. E isso tem caído também na agenda nossa, do dia a dia. A gente acaba incorporando um pouco dessas coisas. Então, o cuidado quando a gente estiver escutando o que o irmão está falando, ter consciência disso que nosso irmão Frank falou. A mulher, ela tem igual responsabilidade nossa, é a parte mais frágil na questão do corpo, Deus fez assim, como auxiliadora. E também o cuidado que nós temos, que diariamente nós somos colocados de frente com uma realidade que o mundo quer impor de homens fracos e frágeis para acabar com as famílias. Perfeito. É isso mesmo. E infelizmente tem chegado na igreja. Infelizmente. Paulo. Eu queria só complementar também um pouco o que o presbítero Fernando falou. E tenho exemplos próximos, né, desse mundanismo, só que não é cristão, né? Tem uma pessoa próxima a mim que estava passando por alguns problemas e relatou que se a mulher deixasse de trabalhar, a vida viraria de cabeça para baixo, né? Então a gente vê além das próprias mulheres buscando esse trabalho fora de casa, você vê os próprios maridos se tornando dependentes das esposas. O dono de casa. De certa forma. Se a minha esposa parar de trabalhar, a gente não come, porque eu sozinho não consegui trazer o sustento para dentro de casa da melhor maneira possível, com o meu esforço trabalhando o dobrado ou estudando o dobrado para conseguir me colocar melhor no trabalho, a ponto de que a minha esposa tem que padecer no trabalho, né, sofrendo também as dores do trabalho que, para a mulher, devido às suas características físicas e biológicas, em certos períodos, é muito mais pesado, né? É muito mais doído, e isso é sabido. Então, biologicamente, o homem ele tem mais força e predisposição psicológica e física para trabalhar, seja em escritório ou seja em trabalhos braçais, né? Coisa que a mulher não tem. Então, esse mundanismo, a gente vê essa agenda do mundo entrando, às vezes, dentro da igreja, pelas frestas, assim. Não é aquela coisa explícita, mas tem aquela ideologia muito velada na cabeça de muitos homens, né? Coisas que a gente vê muito fora da igreja, você vê às vezes dentro da igreja também. Outro ponto que eu queria comentar também é que a falta de liderança do homem ele não traz sofrimentos apenas para a família, para os filhos e para o próprio homem, né? Mas até para os servos. Então, se um homem não domina o seu próprio lar e ele tem uma empresa e a esposa passa a dominar também na empresa, assim como ele sofre dentro de casa, os seus servos também passam a sofrer. Eu comento um pouco disso porque também tenho um amigo próximo, cristão, que está sofrendo no trabalho muito porque o dono da empresa não consegue exercer a liderança masculina e bíblica, a masculinidade bíblica no trabalho. Então, a esposa dele toma muitas decisões por ele e as decisões erradas dela têm impacto sobre a vida dos funcionários também. Então, isso é bem mais abrangente do que o que a gente possa imaginar, né? Tanto tem problemas para o lar, quanto para além do lar. Afeta o lar de outras famílias cristãs também. O testemunho todos nós damos. Tem que ver se é um testemunho bom ou ruim. Quinta-feira, estivemos lá com o presbítero Gessé, eu ouvi um testemunho assim que a gente sabe que o padrão bíblico é o Senhor Jesus. A quem devemos imitar é o Senhor Jesus. Mas Deus coloca homens e mulheres em nossas vidas para que venhamos os exemplar. Por que eu estou falando isso? Na quinta-feira, a irmã Zélia falou o seguinte, do comprometimento, do amor do marido em relação a cuidar dela, ao ponto de que algumas enfermeiras estavam olhando o cuidado dele para com ela. Teve uma enfermeira que falou o seguinte: Dona Zélia, quando eu tiver um marido, eu quero que seja igual ao seu. Eu quero que seja igual ao seu. Cuidadoso, atencioso. Ao ponto, se ele pudesse estar na sala de cirurgia, ele estaria.
Amados, homens, cuidem de suas esposas, amem, protejam, tenham cuidado para elas não ficarem sobrecarregadas. E mulheres, auxiliem o lar de vocês, para que seja um ambiente tranquilo. Vocês também têm responsabilidades. Lógico, entendendo que a prioridade, né, a primeira responsabilidade é do marido. Mas vocês, mulheres, têm responsabilidades. Mas aí o marido pode falar, como eu já escutei, mas pastor, eu sou muito sobrecarregado, eu tenho muita coisa para fazer, e às vezes eu negligencio lá. Olhe para Cristo. Eu quero dar o exemplo do Senhor Jesus. Abra comigo em João, capítulo 19, versículo 25 e 27. 25 a 27. Olhem para o nosso modelo bíblico, que é o Senhor Jesus, e é nele que nós devemos buscar força. João, capítulo 19, versículo 25 ao 27. 25 ao 27. Já está com o microfone? Lê para a gente, por favor. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Deixa eu contextualizar aqui. Cristo está na cruz. Mesmo assim, ele consola, direcionando: João, conforta a minha mãe. Muitas vezes estamos sobrecarregados, e às vezes o homem sobrecarrega mesmo. Mas devemos achar um espaço para escutar a esposa, para escutar os filhos, para caminhar com os filhos. Quando o Senhor fala lá em Deuteronômio para inculcar nos filhos, né, que o Senhor Deus é o Senhor, aquele inculcar é tendo paciência, é vivendo a vida comum do lar, é estando presente. Que possamos olhar para o Senhor. Se temos dificuldades, peçamos ao Senhor que Ele nos ajude. Ele vai nos ajudar. Vai nos ajudar a cumprir esse papel. Voltando lá para o 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, o texto diz: Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher, com a vossa mulher, como parte mais frágil. E o texto diz: tratai-a com dignidade. Trate a mulher com dignidade. Para nós hoje deve ser até tranquilo. Não, a gente trata com dignidade. Mas para a época, não era. Para a época não era. A mulher já era submissa. Na época, a mulher já era submissa, era tranquilo. A questão era o homem amar, proteger, cuidar. O homem é que deu o pulo. Hoje, infelizmente, as mulheres dão pulo quando se fala em submissão. E olhando para o texto, dizendo que os homens devem tratar a esposa com dignidade, o contexto pode passar despercebido, mas não era assim. Os homens não tratavam a mulher com dignidade. Hoje, bem mais, salvo as exceções. E o homem deve fazer isso, tratar a mulher com dignidade, elogiando, não humilhando. Sim, maridos devem elogiar as esposas. Devem, é um dever. Não humilhar, tratar com dignidade, é isso que o texto fala. Eu ia falar mais coisas que a gente já acabou falando sobre a questão da dignidade da mulher, mas é isso, foque nisso. Não é maltratando, não é falando grosseiramente, não é gritando, é tratando com dignidade. Assim também a mulher. Quando Paulo escreve aos Efésios, lá naquela carta onde ele trata do marido e da mulher, se você olhar lá no versículo 33, vai dizer que a mulher deve respeitar o marido.
E assim tratar com dignidade. Se tiver alguma dificuldade com o marido, não é a pessoa alheia que vai escutar, não, é o seu marido que tem que escutar. Tratar aí o marido também com dignidade. Aí trazendo um pouquinho o que alguém falou, que o texto continua aí. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Os dois são herdeiros da mesma graça, marido e mulher. São irmãos, são próximos. Muitas vezes a pessoa trata os de fora melhor do que os de dentro. O marido trata as pessoas de fora melhor, a mulher trata as pessoas de fora melhor. Não, o seu marido e a sua esposa são próximos a você. E são participantes da mesma graça. Gálatas 3, 28 e 29 diz o seguinte: Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os dois, homens e mulheres, são um em Cristo. Isso na primeira tábua nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento. O segundo mandamento é amar ao próximo, e esse está a esposa e o marido. São juntos herdeiros da mesma graça. O marido não é melhor que a mulher não é melhor que o marido. Só tem papéis diferentes. A última pergunta. Irmão, se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer comentários, tá bom? Eu vou aqui, como vocês já estão fazendo. Por favor. Vou repetir aqui no microfone. Essa liderança do homem em casa, ela é mais baseada no amor de Cristo e muito menos no senhorio de Cristo. E se é com amor, né, certamente a mulher vai ter prazer em ser submissa. Uma submissão natural, não imposta. Perfeito. Quando ela entende o que Cristo fez na vida dela, ela é submissa ao marido no Senhor. É isso mesmo. Qual é o resultado da negligência da vida comum do lar? Olha o final do verso aí. Ainda, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, no final. São herdeiros da mesma graça, e para que não se interrompa as vossas orações. O resultado da negligência da vida comum do lar é essa, para que não se interrompa as vossas orações. Eita, pastor, pesado. As minhas orações serão interrompidas se eu não fizer o quê? Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte, ó: pois Deus não pode ser corretamente invocado a menos que nossas mentes estejam serenas e saturadas de paz. Não há lugar para a oração em meio aos falatórios e contendas. Aliás, Pedro se dirige ao esposo e à esposa quando os convida a viverem em paz entre si, para que possam orar a Deus com a sua mente. Disso, porém, podemos deduzir uma doutrina geral, que ninguém deve chegar-se a Deus, exceto que esteja unido aos seus irmãos. Meus amados, o soluço, o choro de uma mulher maltratada, ela interpõe entre a oração do homem e o Senhor. Mas, pastor, é só a mulher? É só o homem que tem a oração interrompida? Não. O texto está falando aqui de mulheres. Se você olhar no versículo 1, aqui ele está tratando dos dois, maridos e mulheres. As orações das mulheres também são interrompidas. Ele fala lá no versículo 1, mulheres, sede vós igualmente, maridos, vós igualmente, existe uma igualdade. O Senhor blindando
o nosso lar das armadilhas de Satanás. Outro comentarista diz o seguinte, Kistemark: Deus não aceita as orações que o marido e a mulher oferecem num ambiente de luta, briga e discórdia. Ele quer que se reconciliem para que possam orar juntos em paz e harmonia, e assim gozar as incontáveis bênçãos divinas. Amados, somos chamados a viver a vida comum do lar, tratando um ao outro com dignidade, com respeito, marido cumprindo o seu papel, mulher cumprindo o seu papel, e assim o lar de vocês, os nossos lares, o Senhor Jesus irá reinar. São coisas simples. Aqui eu não trouxe nenhuma surpresa para ninguém. Mas se venhamos a estar negligentes nesse ponto, nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados e a viver a vida comum do lar. Nós temos uma boa igreja, uma igreja que prega o evangelho fiel. Só que o que é ensinado aqui não é somente para discutir teologia, é para viver. Essa teologia é para viver. Que possamos, então, pegar todos os ensinamentos que é dado nessa igreja e que venhamos a viver para a glória do Senhor. Que os nossos lares possam glorificar o nome do nosso Salvador. Alguma pergunta, algum comentário? Se não, vamos encerrar esse momento. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que nós, Pai, como maridos em nossos lares, possamos olhar para o Senhor Jesus, aquele que deu a vida, que amou e se entregou, Pai. Muitas vezes somos falhos, meu Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, meu Pai. Nos ajuda a viver segundo a tua vontade, Senhor. Ajuda que a igreja do Cambeba possa ter homens segundo a tua palavra. Homens que imitem a Cristo. E assim também que as mulheres, Senhor, as mulheres do Cambeba, que as esposas sejam mulheres sábias, mulheres que auxiliam, mulheres que edificam o seu lar. Faz isso, Pai. Que as nossas famílias possam ser famílias fortes. E assim, com certeza, teremos uma igreja forte. Uma igreja que testemunha do teu evangelho. Uma igreja que vive a vida comum do lar. Nós oramos na certeza que o Senhor nos escuta. Nós oramos na certeza que o teu Filho amado morreu por nós. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe e até a noite, se Deus permitir.